Aleluias. Salve, meus amados irmãos, com a gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui iniciar mais uma palavra de meditação para as vossas vidas. Um programa intitulado A Verdade que Liberta. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Edson. Eu quero falar um pouco sobre Neemias. Quem foi esse grande homem que a Bíblia nos relata? Neemias foi chamado por Deus para ser um grande líder espiritual. Aleluia a Deus. Para ser o governador de Jerusalém. Neemias, nós podemos dizer que ele foi um exemplo de liderança, de organização. Ele teve que abrir mão, desistir de uma vida rica e confortável, teve que desistir de uma grande posição que ele tinha na Pérsia, para retornar a um lugar que estava arruinado, para a terra ali, o seu lugar de origem. Ele incentivou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, porque a cidade estava totalmente destruída. Amados, é preciso entender uma coisa. Quando você pega algo que está destruído e você resolve reconstruir novamente, e principalmente quando você consegue reconstruir, é óbvio que você vai enfrentar oposições. E Neemias enfrentou muitas oposições. Mas ele teve que tomar o quê? Medidas sábias de defesa para cuidar do povo de Deus. Para manter o andamento do projeto ao qual Deus tinha designado para ele. Devemos pedir sabedoria para tomarmos decisões no momento da reconstrução em nossas vidas. Amados, para realizarmos mais pelo reino de Deus, nós precisamos orar mais, perseverar mais, nos dedicarmos mais, como fez Neemias, esse grande líder espiritual. Após a reconstrução dos muros, aleluia a Deus, Esdras também, que ali estava, leu a lei para o povo, né? O que produziu o quê? Arrependimento no coração daquela nação. Neemias e Esdras eram pessoas assim que nós podemos dizer muito diferentes um do outro, mas mesmo eles sendo diferentes um do outro, Deus usou ambos para liderar o povo israelita. Nós devemos lembrar de uma coisa, meus amados irmãos, mesmo sendo diferente, aleluia a Deus, da maioria das pessoas, existe um lugar para todos nós na obra de Deus, existe um lugar para você, meu amado, minha amada, na obra de Deus. Deus usa cada pessoa de maneira única para realizar os seus grandes propósitos, aleluia a Deus. É preciso entendermos isso. E eu analisando tudo isso, eu fico pensando, o que a igreja precisa nos dias de hoje? Amados, olhamos o mundo que nós estamos vivendo, nós não acreditamos mais nos governantes, aleluia a Deus. Talvez até pensamos, poxa, se eu estivesse no lugar deles, o que eu faria? Nós vimos que as nossas escolas já não são mais as mesmas, estão ruins, os ensinamentos, os hospitais já não são mais os mesmos, o ser humano já não é mais o mesmo. Alguém precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Nós vimos reclamações, queixas, aleluia a Deus, de todos os lugares. Nós vimos que está um caos instalado neste mundo ao qual vivemos. Mas é preciso, amados, nós analisarmos, examinarmos, para falar sobre esse problema que acontece hoje na sociedade moderna, aleluia a Deus. Mas o que, porém, essa sociedade precisa verdadeiramente? O que o povo de Deus verdadeiramente precisa? É muito simples, meu querido. É preciso de pessoas assim como Neemias, pessoas corajosas,
Pessoas que não apenas venham para discutir a situação, mas pessoas que tomem uma atitude no meio da situação. É necessário que você venha tomar uma atitude diante dessa situação que você está vivendo na sua vida. Neemias viu o problema que estava acontecendo naquele momento, ficou muito aflito, mas em vez de reclamar, ele resolveu tomar uma atitude. O desgosto veio sim, aleluia a Deus. Mas Neemias sabia que Deus estava ali com ele. Nós não podemos perder essa esperança de que Deus está conosco. Ele sabia que Deus estava convocando ele ali para motivar os judeus a reconstruir os muros de Jerusalém. E assim o que ele fez? Ele deixou uma posição de responsabilidade no governo da Pérsia para fazer a vontade de Deus. Você está pronto para deixar algumas posições que você tem diante da sociedade para fazer a vontade de Deus? Está disposto a deixar uma vida de conforto para fazer a vontade de Deus? Neemias sabia que Deus poderia usar os seus talentos para realizar aquela obra. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Mas, desde a sua chegada a Jerusalém, todos reconheceram que Neemias estava no comando. As suas ideias eram de reconstrução. Os seus conselhos eram de reconstrução. Ele organizou, gerenciou, supervisionou, encorajou o povo, enfrentou as oposições, as injustiças que ele sofreu, mas ele prosseguiu. Ele não parou até que os muros fossem reconstruídos novamente. Neemias foi um homem de ação, meu amado. Você tem que ser um homem, uma mulher de ação. Nós vamos ver que no início dessa história, Neemias, ele conversa com seus amigos judeus, aleluia a Deus, ao qual disseram para ele que os muros, os portões de Jerusalém estavam ali destruídos, né? E eram notícias assim perturbadoras. A primeira impressão, quando nós recebemos uma notícia ruim, é uma impressão de perturbação em nossas vidas. Mas Neemias teve o domínio próprio, aleluia a Deus. E ele pegou ali a reconstrução daquele muro e tornou aquela reconstrução como um objetivo para ele. Você não pode deixar de ter objetivos em sua vida. No momento propício, Deus irá realizar os propósitos que Ele prometeu para a sua vida. Neemias pediu ali para o rei Artaxerxes uma permissão para ir até Jerusalém para reconstruir os seus muros que estavam ali derrubados, os muros de Jerusalém. O rei Artaxerxes concedeu autorização para Neemias reconstruir os muros. Mas ali, Neemias viajou para Jerusalém, organizou pessoas em grupos, designou setores específicos, né? Dividiu departamentos. Nós precisamos dividir os momentos de dificuldade uns com os outros. Ninguém pode caminhar sozinho nessa vida. Todos nós precisamos de um amigo. Nenhum próprio dinheiro pode colocar um homem na altura a qual ele possa dizer que não precisa de um amigo, meu amado. O que dirá nós como servos de Deus? O próprio Jesus teve que escolher os 12 porque sabia que não poderia caminhar sozinho na caminhada. E queria precisar dos seus discípulos no decorrer do seu trajeto. Mas o projeto de reconstrução de Neemias fez com que Sambalate, Tobias e outros tentaram deter o seu projeto ali, né? Estavam ridicularizando o projeto de Neemias, ameaçando Neemias. Aleluia a Deus. Alguns dos trabalhadores temeram, outros se cansaram. Aleluia a Deus. Em cada caso, Neemias empregou uma estratégia para frustrar os seus inimigos. Nós temos que ter estratégias para frustrar os nossos inimigos, meus amados irmãos. Neemias deu encorajamento, aleluia a Deus. Mas um problema surgiu inteiramente.
Os judeus ricos estavam explorando a difícil situação dos seus trabalhadores camponeses, se aproveitando da situação. No momento de dificuldade, você vai encontrar muitas pessoas para se aproveitar da situação de sua vida. Mas Neemias, quando ouviu sobre esta opressão e ganância, Neemias enfrentou face a face aqueles que extorquiam o povo mais pobre. Aleluia a Deus. Mas com os muros quase concluídos, Sambalate, Tobias e seus comparsas que ali tinham tentavam deter Neemias uma vez mais. Mas Neemias permaneceu firme na reconstrução dos muros. E a reconstrução dos muros, meus amados, que parecia impossível, foi finalizada em 52 dias. Que tremendo que ficou aquele projeto. Aleluia a Deus. O amor, a fidelidade de Deus, aleluia a Deus, é algo que nunca vai cessar em nossas vidas, meus amados irmãos. Todos sabiam que Deus estava com Neemias. Após a reconstrução dos muros, Neemias continuou a organizar o povo, registrando e escondendo guardas para as portas ali, levitas e outros oficiais que ali tinham. Você vai ver no capítulo 7, aleluia a Deus. Até o próprio Esdras conduziu a cidade em adoração e instrução. Ele deu para o povo também, aleluia a Deus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8, versículo 9 de Neemias. Isto proporcionou, meu amado, uma reafirmação da fé. Deu um reavivamento espiritual para o povo. À medida que as pessoas, começaram a servir a Deus fielmente, porque fidelidade é algo que não pode faltar. O povo começou a ter o resultado de Deus em suas vidas. Aleluia a Deus. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje? Seja um homem corajoso. Seja uma mulher corajosa. Não desista diante dessa situação que você está passando. Aleluia a Deus. Não desista. Embora os judeus tinham concluído ali o templo no ano 515 a.C., os muros da cidade permaneceram em ruínas durante 70 anos, Mas esses muros representavam o quê? O poder, a proteção e a beleza da cidade de Jerusalém. E eram também essenciais para a proteção do templo contra os ataques do inimigo, para assegurar o quê? Adoração. Adoração a Deus. Mas Deus colocou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros, dando para ele uma visão de trabalho. Tenha uma visão da parte de Deus nesse dia glorioso. Uma visão de reconstrução na sua vida. Uma visão de trabalho. Porque Deus quer reconstruir aquilo que está em ruínas na sua vida. Mas para isso, enfrente as oposições. Tenha coragem. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Saúdo meus amados irmãos com a gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui iniciar mais uma palavra de meditação para as vossas vidas. Um programa intitulado